Olá a todos e com meu desejo primário de que essa semana possa ser permeada por muita esperança, por muita fé e por muita resiliência por todos nós. A nossa série dessa semana será composta por vídeos e informações muito rápidas e práticas sobre como os pais, os principais cuidadores, podem potencializar o desenvolvimento dos seus filhos. Nós estamos recebendo diariamente muitas dúvidas sobre orientações e dicas práticas no dia a dia mesmo desse cuidador, desse pai, dessa mãe, em como potencializar o desenvolvimento das crianças. E eu recebi ultimamente uma pergunta muito boa e é com ela que eu vou iniciar essa série. Uma mãe me perguntou o seguinte: mas Tereza, qual é o lugar, assim, nobre para que a gente possa estimular o desenvolvimento dos nossos bebês? E aí a minha resposta é a seguinte: um lugar muito nobre para a gente potencializar as habilidades dos nossos bebês é o chão. Quando a gente pensa no desenvolvimento e na expressão de habilidades mais complexas, como o rolar, como o arrastar, como o engatinhar, como sentar, como engatinhar, nós precisamos gerar para essa criança uma experiência de espaço e de movimento. Espaço, movimento e possibilidades de ação. Então, se a gente for pensar, quando a criança é um bebezinho lá, tanto quanto está na UTI, ou quando recebe a alta, ou até mesmo o bebê a termo, né? Quando ele está muito pequenininho ainda, quando ele acabou de nascer, essa noção de espaço é muito relacionada àquele corpo dele, ao próprio corpo, né? Quando a gente pensa nos 9 meses de gestação, ou nos 6 meses de gestação, ou nos 7 meses de gestação, né? Depende de quanto nós conseguimos manter, quantas semanas os nossos filhos nasceram, a gente pensa que esse bebê teve uma experiência deste corpo num espaço restrito, não é mesmo? E aí ele nasce e ele tem essa consciência deste corpinho, ele vai ganhando essa consciência aos poucos deste corpinho que pode mexer, eu posso virar e encontrar o rosto da mamãe, eu posso encontrar uma fonte de luz, eu posso perceber um som, ou seja, eu posso, de repente, a minha mão vem aqui perto da minha boca e eu coloco a minha mão dentro da boca, de repente eu olho essa mão e essa mão vem aqui pra frente para eu conhecer essa mão e vai pra boca, enfim. Esse bebê tem um conhecimento muito restrito, né, ao seu corpo e o que ele consegue fazer com esse corpo. E aí, esse corpo que vai pro colo, esse corpo que fica no berço, esse corpinho que fica no carrinho. Mas tem algumas aquisições importantes, né, como o rolar, como o arrastar, como o engatinhar, ou mesmo ir em direção aos brinquedos que eu quero, né, a partir dessas aquisições, porque eu tô enxergando alguma coisa que me despertou atenção, porque eu ouvi alguma coisa que me despertou atenção. A gente precisa favorecer um espaço mais amplo para essa criança, que beneficamente seria o chão, né? O chão tem essa possibilidade da criança poder se experimentar, da criança poder fazer movimentos diante da condição que ela tem, né? Como é que eu faço para chegar naquele livrinho que tem cores contrastantes e que eu enxergo super bem, porque as cores são super contrastantes, e que eu vi a mamãe pegando e ele faz barulho? Como é que eu faço para chegar lá? Se eu estou no chão, né, e se eu já tenho um controle postural para isso, se eu já tenho uma maturação para isso, eu começo a tentar, será que eu consigo fazer movimento? Será que eu consigo rolar? Será que eu consigo me arrastar?
Ou seja, essas aquisições mais complexas de ir em direção às coisas que chamam atenção, com tamanhos diferentes, com texturas diferentes, com possibilidades diferentes, porque é muito diferente eu segurar um chocalho, de segurar uma bolinha, de brinquedos que me chamam a atenção por diversas questões, porque é muito diferente do que eu vejo, né? Esse brinquedo novo que a mamãe colocou, esse brinquedo que eu quero chegar mais perto para pegá-lo. Nós precisamos potencializar e permitir que a criança vá para o chão mesmo, sem às vezes esse cobertor porque ele escorrega, sem ser no colchão porque ele é instável, chão mesmo, para que ela possa ter brinquedos ao redor dela, né? Brinquedos mais distantes, do lado, atrás, para que ela se sinta motivada a ir em direção àquilo que está chamando a sua atenção. Então, como que eu vou fazer isso? Claramente que depende de toda a maturação neurológica, né? Então, primeiro vem o rolar, depois o arrastar, depois o sentar, depois o engatinhar, depois os primeiros passos. Todas essas aquisições dependem de uma maturação, dependem do desenvolvimento da criança, de um equilíbrio postural, de coordenar os lados do corpo, de ter uma consciência corporal, enfim. Isso vai acontecendo ao longo do primeiro ano de vida. Mas o local precioso continua sendo o mesmo para a expressão de todas essas habilidades e comportamentos, o chão. Independentemente se o meu bebê ainda está na fase que ele ainda não conseguiu rolar, se ele está na fase que ele ainda não conseguiu se arrastar, ou se ele está nessa fase, ou se eu já tenho um bebê que já está engatinhando, a condição nobre deste ambiente de deixar a criança no chão mesmo, para ela ser ativa diante do que ela consegue fazer, como ela consegue fazer, como ela consegue se mover. Porque a gente quer que a criança se mova, né? Eu não quero que seja uma criança parada, estática, né? Ou seja, uma criança que conseguiu se sentar, mas fica sentadinha sem fazer nada. Eu quero uma criança que se mova, que tenha esse conhecimento de espaço, movimento, corpo, espaço, movimento, corpo e objetos ao seu redor. Isso é uma das bases para a promoção do desenvolvimento de todas as aquisições da criança durante o primeiro ano de vida. Tá aí uma dica preciosa de você colocar o chão e brinquedos espalhados diante dele, nesse chão, e permitir que a sua criança se mova ativamente, do jeito que ela consegue, e você fazendo as mediações, de repente, que são necessárias. Tá bom? Se vocês quiserem mandar vídeos, nós ficaremos muito felizes desses momentos de interação e de potência de desenvolvimento no chão, com brinquedos e os pais e os seus bebês. Um beijo, até a próxima dica.